Boa tarde, nós estamos aqui começando mais um programa Papo Animal. Na edição passada falamos sobre alimentação para animais e hoje nós estamos aqui com o Dr. Gilson Dias para poder falar sobre castração, este assunto tão importante em relação aos nossos animaizinhos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, o que é uma castração? Na verdade é um processo cirúrgico sem dor, com anestesia. A gente usa anestesia geral na maior parte das vezes. Eventualmente a gente usa inalatória, às vezes a gente usa peridural no auxílio do procedimento e visa a retirada dos ovários, da cadela e do útero e a retirada dos testículos no caso do macho. Como ela é feita e na fêmea? Na fêmea, especificamente, cadelas menores normalmente utilizam uma técnica de abordagem cirúrgica via flanco, nas menores, e nas cadelas maiores a gente usa uma incisão ventral, onde a gente tem acesso à cavidade abdominal com mais tranquilidade. Essa cirurgia, tanto de uma forma quanto de outra, a recuperação ocorre em torno de 10 dias do pós-operatório, em que o animal usa um antibiótico, usa um anti-inflamatório, um medicamento para controlar a dor e segue a vida dele normal, às vezes utilizando aquele cone, né, para evitar que ele lamba o ponto da ferida, né, ponto da ferida cirúrgica, e retire aqueles pontos ou os contamine. Sim. Doutor, nós sabemos que muitas pessoas não têm castrações animais, muitas alegam que não tem recurso financeiro para isso. É caro uma castração? O preço da castração ele tem variado muito no mercado, principalmente se você levar em consideração o bairro onde a instituição está colocada. Né? Evidentemente, o custo de aluguel, todo esse tipo de custo, né, precisa estar incluso no valor do procedimento cirúrgico. Quanto mais espaçoso o imóvel, quanto mais espaçosa a sala de cirurgia, quanto mais a gente tiver ali instrumentos e ferramentas para uma segurança no procedimento melhor, a gente acaba embutindo no custo desse procedimento um valor um pouco maior. A nossa instituição tem um custo um pouco mais em conta em virtude de ser uma ONG, né? Então tem algumas isenções tributárias que são compensadas com trabalho voluntário e aí em função disso o custo é mais reduzido aqui. Doutor, em média vocês recebem quantos animais por mês? Eu calculo que esteja em torno de 300 a 500 animais por mês, se for considerar só as cirurgias de castração. A castração é indicada tanto para cães quanto para gatos? Com toda certeza. Na verdade, os cães são muito privilegiados em função da castração, em virtude da redução, principalmente as cadelas, redução do risco de tumor de mama e redução do risco de infecção de útero. No caso dos gatos, a castração os privilegia principalmente em virtude dos hábitos externos ao domicílio do proprietário, que reduzem bastante na medida em que os hormônios não estão atuantes. A fêmea a gatinha, né, quanto o macho, o gatinho, tendem a não sair tanto de casa após a castração. Não quer dizer que eles não vão sair, mas eles diminuem as saídas, principalmente se o proprietário não as permitir. Doutor, qual seria a idade mais indicada para fazer a castração? Tem uma idade ideal, né? Sim. Quanto mais jovem a gente faz a castração, mais os benefícios dela e a tranquilidade da cirurgia fica evidente. Quando a gente vai trabalhar com os machos, sejam cães ou sejam gatos, às vezes alguns profissionais optam por trabalhar com idades um pouco mais avançadas, mas ainda menos de um ano. Por quê? Porque o pênis, o órgão reprodutor masculino, ele precisa se desenvolver por completo para que se tenha uma segurança em relação à formação de cálculo e a passagem desses cálculos pela uretra do macho. A fêmea, não tendo problema de restrição no espaço da uretra, ela pode ser castrada mais cedo, e aí, em virtude disso, a gente tem castrado as fêmeas em torno de 5 meses, 7 meses, por aí, e dessa forma a gente castra
organismos bem jovens e, portanto, bem mais capazes de tolerar o processo de anestesia com muito mais segurança do que os idosos. E por falar em anestesia, doutor, qual é o tipo de anestesia que vocês aplicam aos animais? A gente trabalha com as duas opções, com a anestesia geral por via injetável e a anestesia geral por via inalatória. Eventualmente a gente trabalha com anestesia peridural também, em determinadas circunstâncias, é um procedimento bem seguro para se fazer, mas a anestesia peridural envolve também a anestesia inalatória, porque eu preciso daquele animal quieto, né? E não estando com essa anestesia geral, ainda que ele não esteja sentindo dor, ele pode tentar levantar, né? Então ele não pode ficar sem a anestesia geral de alguma forma. E doutor, após feito a cirurgia, né, todos os procedimentos, os cuidados, quanto tempo leva para essa recuperação, para o animalzinho ele poder voltar à vida ativa dele? Certo. Na verdade, assim que a gente tem a alta do animal saindo daqui, ele vai usar aquele cone durante em torno de 10 dias, né, onde ele vai evitar mexer nos pontos, evitar contaminar a ferida cirúrgica. Vai ficar um pouco mais restrito, evitar exercício exagerado, evitar saltar escadas, saltos de sofá, poltrona, esse tipo de coisa, escadas. E passados os 10 dias a vida dele segue normal. A única questão, a única ressalva é que o mesmo volume de ração que ele comia anteriormente e mantinha ele num peso adequado, após a castração aquele mesmo volume passa a não ser tão necessário. Ele precisa reduzir um pouco o volume de alimento para evitar a obesidade, evitar o aumento de peso. Exatamente, a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso. O animal ele sempre engorda após a castração? E se ele engorda, por quê? Não é que ele vai engordar sempre após a castração. Eu tenho inúmeros exemplos de animais que fizeram a castração, mantiveram um certo nível de atividade, uma restrição alimentar compatível com a que é adequada a um animal castrado, e em virtude disso não desenvolveram aqueles depósitos de gordura que são comuns em virtude da mudança no metabolismo daquele animal, né? Então todo um ramo ali do metabolismo animal deixou de existir em decorrência da ausência dos hormônios de reprodução, e aquela redução ali na intensidade do organismo dele acaba favorecendo essa deposição de gorduras por vários métodos, por vários meios diferentes, e o resultado é um cão que tende a ficar mais quieto e tende a ganhar mais peso. Mas isso não é uma regra absoluta. Existem cães que castram e continuam ativos e continuam magros, desde que haja um cuidado em relação à alimentação. Inclusive a próxima pergunta, doutora, é em relação a isso. Será mito, será verdade que eles tendem a ficar mais mansos após a castração? Isso pode então oscilar? Sim, oscila bastante, e as pessoas entendem a castração como um mecanismo meio mágico. Não existe isso tão vigoroso assim. Na verdade, os animais tendem a ficar menos impetuosos, menos intensos após a castração. Mas se existe uma rusga entre dois animais de uma mesma casa e não existe uma abordagem em relação à educação desses cães, ao gasto de energia, à quebra da ansiedade deles, e esses cães são castrados, ainda assim, após a castração, as brigas podem permanecer acontecendo. É necessário que se faça a castração por uma série de razões, e é necessário que se estabeleça a educação desses animais por outra série de razões. As pessoas precisam entender que um problema que é construído na relação entre elas e os seus cães, se não for abordado e resolvido do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental, ele vai condenar aquela pessoa a uma relação difícil com aqueles animais durante 15 anos. Então é sempre mais vantagem a gente trabalhar associadamente a castração e outros recursos psicológicos e comportamentais e até de adestramento, para poder conseguir o melhor resultado em relação a esse tipo de objetivo. Para terminar o Papo Animal de hoje, eu gostaria de saber qual o conselho que você daria para as pessoas que ainda não castraram os seus animais.
Na verdade, a castração ela é um ato de amor pelo animal da gente. A gente vai estar sempre colocando aquele animal nosso castrado numa situação de segurança biológica muito maior. Foi um prazer, muito obrigado. Igual. Papa Atual agradece a sua presença.